Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 15 de agosto, segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos do 16 ao 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai. Vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Eu gosto mais da versão lucana, porque não sei se é a lucana ou se é a marqueana. Jesus olha para ele e olha com amor. A expressão é essa. Eu não me lembro se é Lucas ou se é Marcos que utiliza essa expressão. Eu acredito que seja Lucas. E carrega o texto com uma característica própria, né? Olhar com amor. Esse texto é o famoso texto do jovem rico, né, que foi conhecido dessa forma. São algumas características que se pega do texto e acaba se batizando o texto, dando-lhe uma definição, né? Assim como o bom samaritano, né? O texto do samaritano, que mostram a dificuldade entre conciliar a busca da vida eterna com a questão do dinheiro. Jesus propôs para ele um passo definitivo. É se desapegar de todos os bens materiais. Viver livre. Por quê? Porque quem tem bem material não vive livre. Dou um exemplo. Nós temos uma casa própria. Somos escravos porque temos que ganhar dinheiro para pagar IPTU, água, luz, internet, tudo isso que envolve a manutenção daquele bem material. Tenho que, fazer uma reforma na casa, depois com o tempo. Tenho que ter dinheiro para fazer reforma na casa. Ou seja, todo o aspecto de qualquer bem material me prende. Então vamos abandonar tudo e viver na rua? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dando um exemplo de que os bens materiais nos prendem, inevitavelmente, né? Mesmo que nós não sejamos apegados a eles. Mas a manutenção deles exige que nós estejamos presos a eles. Ou seja, o que Jesus propõe a esse jovem é que ele se desapegue totalmente. Era o passo máximo que ele poderia dar, né? Aqui eu estou falando, logicamente, estou usando um exemplo do nosso cotidiano, porque eu não sou rico e vocês também não são, né? O que nós temos é fruto do nosso trabalho e de muito esforço, né? Acredito eu, pelo menos para mim foi, né? Para vocês também, acredito que tenha sido dessa mesma forma. Mas aqui o texto apresenta um jovem muito rico, um homem muito rico, que por mais que seguisse a lei, e ele poderia seguir a lei justamente porque ele era rico. Eu já falei para vocês em outras oportunidades que aqueles que tinham dinheiro, eles se mantinham puros. Por quê? Porque qualquer problema que eles tinham, eles poderiam recorrer ao templo para oferecer sacrifícios e ficarem puros de novo. Portanto, os ricos, eles tinham a capacidade e tempo de buscar viver os mandamentos. Porque eles não tinham a obrigação de trabalhar na lavoura, eles não tinham a obrigação de pastorear rebanho, eles tinham empregados para fazerem isso. O que eles faziam? Contavam o dinheiro que entrava e não tinha mais nada para fazer. Então ele tinha tempo de seguir os mandamentos e seguir a lei, né? Portanto, abrir mão
dessa oportunidade que ele tinha era demais para ele. E ele não quis. Foi embora cheio de tristeza. Alguns livros que imaginam, muito interessante, eu não cheguei a ler nenhum, tá? Eu não posso falar com propriedade, de ouvir falar. O que esse jovem teria feito depois? Um desses autores diz que esse jovem se arrependeu por não ter aceitado a proposta de Jesus e correu depois, mas aí Jesus já teria morrido. E ele ficou arrependido do restante dos seus dias. Então são suposições. O que se passou depois desse acontecimento? Não sabemos. Não sabemos. Sabemos que ele abrir mão da riqueza foi um impedimento para ele seguir o reino dos céus. E aqui lembramos quando Jesus fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então, nenhum rico pode salvar? Não é isso. O rico que é apegado aos bens materiais. Eu também já falei aqui neste canal, em outras reflexões, de que o problema não é o dinheiro. O problema é o uso que se faz do dinheiro. É o acúmulo, o desejo de acumular, o desejo de ter só para si. Tem muita gente rica que é desapegada do dinheiro e que utiliza o seu dinheiro para ajudar o outro. Eu mesmo conheço gente assim. Que é rica. Rica. Quando eu falo rica, é rica mesmo. E ajuda os outros. Ajuda em instituições de caridade, ajuda em igrejas, ajudam as pessoas. Por quê? Porque são desapegadas do dinheiro. Agora também, do outro lado, eu posso ter uma pessoa que mora numa condição bem pobre e ser apegada até a última coisa que tem. Né? E não partilhar quando tem outra pessoa que está numa pior situação do que ela. Então, a questão é o desejo de acumular, de possuir o bem material. O apego, a ganância. Porque quando a ganância surge na vida do ser humano, o ser humano cria um ídolo, a busca do dinheiro. E aqui entendemos bem quando Jesus fala, não podeis servir a Deus o dinheiro, porque são incompatíveis. O dinheiro cria o desejo e desperta a ganância de querer ter mais, de acumular só para si. O Evangelho nos manda partilhar. Eu não posso ter muito dinheiro e olhar para o lado e ver uma pessoa que está passando necessidade, morrendo de fome. Lembremos do rico e Lázaro. Né? Então é ter essa compreensão. Nós podemos sim ter dinheiro, ter bens, mas não podemos esquecer de ajudar os outros daquilo que nos sobra, daquilo que não nos é necessário. Eu posso pegar uma parte daquilo e ajudar outras pessoas. Eu não preciso torrar todo o dinheiro com isso. É isso que eu estou dizendo. Né? Mas eu não posso reter só para mim. Se eu tenho muito, eu pego uma parte do que eu tenho e divido com os outros. Ajudo os outros que passam necessidade. Agora, quando eu quero só para mim, aí é um problema. Porque aí eu vou sentir a frustração desse jovem que partiu cheio de tristeza. Principalmente quando eu olhar para trás e ver as escolhas que eu fiz. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.